vou ler com vocês em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, onde narra o episódio da conversão do apóstolo Paulo. E eu vou começar a partir do verso 10 aqui, que diz o seguinte: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Ô, gente boa, tô vendo chegar gente aqui. Gente, fique super à vontade, alegria tê-los por aqui, viu? Eu queria refletir, sobretudo, um trecho um tanto quanto intrigante. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Paulo, o apóstolo, antes de receber esse nome, carregava o nome de Saulo, Saulo de Tarso. Ele tinha uma obsessão tenaz em perseguir todos aqueles que eram do caminho. E isso porque a violência, ela era uma linguagem popular, vamos dizer assim, altamente disseminada, no sentido de uma autoridade superior impor o seu discurso de domínio e de controle sobre aqueles a quem a essa autoridade estavam sujeitos. Portanto, não havia ainda um desdobramento de científico, sociológico, antropológico ou de uma psicologia de grupo, pelo menos no modo como existe hoje, porque hoje o controle e o domínio
sobre as pessoas permanece o mesmo. Só que as ferramentas e o modo como esse controle é exercido, ele acontece de maneira totalmente diferente. Porque se entendeu com o passar do tempo de que a agressividade e a violência, embora disponham, de um certo poder de controle, ele não dá sustentação a longo prazo. Isso porque uma revolta atrás da outra, um motim atrás do outro, tudo isso vai não só mobilizando e desmantelando a estrutura de um reino, de um império ou de uma organização, como também vai se perdendo a própria consistência interna dessa organização com o passar do tempo. Portanto, hoje, a escravidão que a gente desfruta, ela é uma escravidão voluntária, onde as pessoas voluntariamente interagem, se entregam, movidas por aquilo que é internalizado na mente delas como sendo o seu desejo, o seu interesse. E isso por uma linha de propaganda e de programação que vem desde a tenra idade até a fase adulta. Mas na época de Paulo, o principal instrumental de controle ainda era a violência. Portanto, essa era uma linguagem que Paulo tentava exercer sobre os do caminho, mas aqueles do caminho, eles apresentavam um comportamento diferente, eles apresentavam uma resposta diferente. Quanto mais perseguia, mais coesão eles desenvolviam. Quanto mais apertava, mais propriedade eles transpareciam. E aquilo, excitava e incitava Paulo num padrão, de animosidade e de ódio, porque por mais que ele pudesse se forjar ameaçador para os do caminho, ele não conseguia desmantelar a arquitetura e a coesão do mesmo. Então ele ia pegando cartas e onde ele sabia que havia um grupo se reunindo, ele tentava promover uma total devastação, para com isso então ele acreditar que ele estaria desmantelando aquele movimento, mas quanto mais se perseguia, mais ele crescia, mais ele escoava pelos cantos, e isso ia despertando uma fúria, até que Paulo se encontra com a razão, com a substância, com a razão de ser do que alimentava aquele movimento, e naquele encontro, num encontro inusitado, Paulo cai do cavalo, fica cego, e na sua cegueira ele ouve uma voz: Paulo, por que me persegues? E nisso os que estão com ele ouvem a voz, mas não veem nada. Paulo é conduzido para dentro da cidade para onde ele estava indo, que era Damasco, e ali Ananias é a pessoa comissionada, depois de 3 dias, para ir aonde Paulo estava e orar por ele. E nessa ocasião, Paulo então, Ananias ouve da parte de Deus essa frase que eu acho ela muito intrigante: pois eu lhe mostrarei
quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Uma das designações que Jesus recebe é a de servo sofredor. É a de servo sofredor. E aí agora Paulo, pela via da mensagem que Ananias recebe, diz: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Sofrer pelo meu nome. Portanto, nós temos aqui um convite para mudança de paradigma, de olhar, de perspectiva, com relação àquilo que a gente pressupõe ser sofrimento. Com Jesus na cruz, sofrimento, ele começa a indicar o nosso olhar e a nossa percepção, pelo incrível que pareça, para aquilo que significa conexão. Conexão. Sim, sobretudo dos sofrimentos que são vivenciados na forma de injustiças, na forma de perseguição, na forma de catástrofes, na forma de tragédias, na forma até de repercussões tardias de erros cometidos no passado. De erros cometidos no passado. A grande verdade é que esse por intermédio de Cristo e pelo exemplo de Paulo, nós vamos tomando ciência de um resgate pela via daquilo que nos é revelado no Evangelho, de um resgate que invade não exatamente a experiência, mas sobretudo o nosso olhar, na nossa maneira de ler e interpretar, o modo como nós vivenciamos a experiência. A experiência. E uma das coisas que a religião dos homens, que a cultura, de uma certa forma, saturou e entorpeceu o nosso olhar, casado com o nosso próprio padrão de reação face ao modo como as coisas nos atingem, né? Produziu-se então uma concepção majoritária de que um dos principais sinais ou evidências da nossa desconexão com a vida, com a criação e com o Deus a quem a gente diz servir, diz respeito ao fato de que nós sofremos. E, portanto, a expulsão do Éden tem a ver com a culpa, tem a ver com o pesar, tem a ver então com a desconexão, o distanciamento, e portanto estamos andando por conta própria, estamos andando de maneira desamparada, estamos sozinhos, temos que nos virar. Esse olhar produzido e transformado como crença, vibrando na nossa energia, é o que produz a ansiedade, é o que desemboca nas múltiplas fobias, nas inúmeras fobias que nós temos. Nenhuma reação ou padrão reativo dentro da gente se torna algo mais sintomático na direção do desamparo
do que a ansiedade, as múltiplas fobias e o pânico, que é aquela sensação de que você vai morrer num estado de total desconexão e distanciamento com tudo à sua volta, né? E aí a gente tem medo de lugares, a gente tem medo de situações, a gente tem pavor de locais com pouca luz. Isso vai produzindo pavores e mais pavores dentro da gente, porque a gente vai se crendo sozinho. A gente vai se crendo sozinho. E isso vai de sutilezas, desde verdadeiros amedrontamentos por conta de barulhos que ocorrem quando você está sozinho em casa, até tiroteios acontecendo ao seu lado, e até assaltos que você flagra na sua frente, e até notícias que você assiste nos telejornais. E tudo isso vai acumulando uma sensação e induzindo a uma sensação de desamparo e de desconexão, como se estivéssemos jogados dentro da cova dos leões, e estivemos ali ao bel prazer da fúria ensandecida desses leões. A grande verdade é que em Cristo nós passamos a entender, em Cristo nós passamos a visualizar que sofrimento e padecimento, eles possuem uma outra significação. Eles possuem um outro significado. De maneira que, por exemplo, você parte aqui para Mateus, no capítulo 10, e o que Jesus comenta aqui é exatamente isso. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E é justamente esse aí, que procura nos acalmar, que procura nos aquietar, que traz o evangelho da paz, que comunica o evangelho da vida. E ele diz: não se vendem 2 pardais por um as, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que há muitos pardais. Ora, falou essa palavra, foi dita essa palavra por quem foi entregue na mão dos homens, e para quem foi chicoteado, e para quem foi contado entre os amaldiçoados, porque ele foi reputado como sendo transgressor, embora não tenha transgredido. Mas para quem assistiu o episódio, o interpretou como tal. Inclusive, havia quem estivesse comentando, olhando para ele na cruz: veja, se fosse realmente filho de Deus, ele salvaria a si mesmo dessa situação. E Jesus morreu nesses termos. Jesus, ele cumpre a sua missão sem necessariamente se tornar aquilo que os outros pensavam que ele deveria ser,
para então se fazer quem quer que as pessoas esperavam que ele fosse. E ele morre, mas ele morre conectado. Pai, a ti entrego o meu espírito. Isso é uma conexão. Havia uma conexão ali. Pai, a ti entrego o meu espírito. Mesmo depois de um mar de chibatadas, mesmo depois de pendurado numa cruz, junto com 2 malfeitores, do lado de fora de Jerusalém, no cenário dos horrores, sim, lá estava ele conectado. Pai, a ti entrego o meu espírito. Aí a gente está aqui nesse trecho de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e no versículo 16 diz: pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu creio que esse é um dos mergulhos mais profundos que a profundidade do Evangelho pode produzir no nosso olhar, na consideração da vida e das coisas ao nosso redor, que é vivenciar a conexão, mesmo nos cenários mais paradoxais e contraditórios para a percepção dos nossos sentidos, cenário esse que não é outro senão o do sofrimento. Isso porque você vai olhar para a vida dos apóstolos pós passagem de Jesus pela vida e na companhia com eles, e você vai observar uma coisa estranha, absolutamente contraditória. Paulo, por exemplo, na cidade de Filipos, ele é levado para um calabouço que, para quem tiver a oportunidade de conhecer a prisão lá de Filipos, eu pude estar lá. Ora, você pensa, né? Direitos humanos passa longe daquele cenário lá. Hoje, sinceramente, os presídios que nós temos, eles são verdadeiras suítes de luxo. Mesmo no seu estado precário, no modo como nós o vemos e sabemos que existe, eles são verdadeiras suítes de luxo comparado aos presídios e calabouços romanos da época de Paulo. E o que ele fica lá em Filipos, ele tinha compartimentos no subsolo sem nenhum contato com o ambiente externo. Eram apenas ferrolhos e grades que iam passando de um compartimento para o outro até ter ou seja, eram locais quentes, eram locais úmidos, eram locais fétidos, porque não havia um local próximo para que se pudessem fazer as necessidades. Então, do ponto de vista sensorial dos sentidos, meu Deus, era um local que comunicava tudo menos paz, né? Comunicava podridão, comunicava mau cheiro, comunicava desconforto, porque eram pedras ali. E fora a companhia, né? Eram pessoas manietadas com ferrolhos apertados e enferrujados, conectados a um mastro de ferro que conectava uma unidade à outra. E era você preso ali, depois de ter recebido determinadas quantidades de chibatadas ali. Então você pensa, que tipo de ânimo vem?
Que tipo de alegria se suscita nesse local? E aí você vê Paulo e Silas cantando lá dentro. Cantando. E eles começam a cantar. E a cantar e a se regozijar em Deus. Veja como que nesse aspecto, simbolicamente inclusive, nós podemos dizer que nós estamos num outro panorama que tipifica a morte. A morte. Por quê? Porque nada mais mortífero do que você sozinho, manietado num local, depois de ter recebido uma varetada de chibatada e, sinceramente, pelo quê? Pelo quê? Qual era a sua injustiça? Se na verdade você só foi vítima de uma picuinha, de pessoas que não gostam da influência que você tem, do modo como você atrai pessoas ao seu redor, enciumadas pelo carisma que você tem, e aí elas começam a se articular com as autoridades locais, e as autoridades locais, por uma questão de política, entendendo que você tem um potencial subversivo de provocar uma instabilidade social na cidade, te pega, te enche de chibatada e te taca num calabouço. E isso porque nós não sabemos sequer vivenciar injustiças. Sim, nós não sabemos. Nós ficamos revoltados. Muito da nossa raiva do modo como a gente vivencia certas injustiças tem a ver com o fato da nossa ênfase e de preconizarmos o fato de que estamos sozinhos. E aí a gente fica achando, se Deus estivesse comigo, isso não aconteceria. Se Deus estivesse comigo, esse tipo de coisa não se deflagraria. Essa pessoa não faria isso comigo. Cansei de ouvir mensagens e pregações nessa direção, de pessoas que vinculam espiritualidade com uma espécie de todo poder, com uma espécie de... Como eu ouvi crentes associando o poder de Deus com aquele episódio que aconteceu com Eliseu e as duas ursas. Vocês lembram desse episódio? Lá no livro de Crônicas, onde as pessoas, onde uns certos jovenzinhos começaram a fazer um gracejo por conta do pouco cabelo que ele deveria ter, né? E aí ele invoca duas ursas passando lá, ele faz uma imprecação de maldição para os jovenzinhos, aparecem duas ursas e despedaçam os jovenzinhos. Cansei de ouvir pregação dizendo, né, não brinque com um homem de Deus. Olha o que Eliseu fez aí. Não brinque com um homem de Deus. E isso é uma mentalidade narcísica, né, que se utiliza dessas figuras, fazendo de Deus uma espécie, a ideia de Deus, uma espécie de gênio da lâmpada, né, que você dá ali uma esfregada, o gênio sai e ele está sequestrado em realizar os seus desejos porque você despertou ele da lâmpada. Quantas espiritualidades não estão pautadas na ideia de um Deus que é mais um gênio da lâmpada? E aí essa pessoa ela anda tão garbosa e tão confiante que ela entende que com ela não está passível acontecer nada. De modo que com ela a injustiça não acontece só se ela estiver em pecado, né? Doença não pega só se ela estiver em pecado. Praga não acontece só se ela estiver em pecado, né? Ou seja, todos os acontecimentos fatídicos, normais, que não escolhem endereço, cor, raça, religião, muito menos classe social, e que está passível a acontecer a qualquer um, mas para determinados
projetos de espiritualidade, eles ganham uma espécie de imunidade existencial. Eles são uma exceção, com eles não acontece. Desculpe se você foi entorpecido com essa mentira, com esse conto de fadas. Hoje mesmo eu estava postando pela manhã na minha rede social Branca de Neve encachaçada com uma série de garrafas do lado, porque ela estava decepcionada porque a vida não era um conto de fadas. Se você montou um projeto de espiritualidade baseado nessas coisas que eu acabei de falar, você é um forte candidato a ser uma Branca de Neve decepcionada, tal qual a postagem que eu fiz no meu Instagram hoje pela manhã. Né? Porque aí são as pessoas que, quando acontecem com elas, quando um ente querido delas falece, ou entra em estado terminal, ou elas passam por uma demissão de um trabalho ao qual elas estavam durante anos, né? Ou elas passam por um episódio muito marcante de violência, seja de um assalto ou de um acontecimento muito complicado, e aí a ideia de Deus delas vai para as cacuias, né? Porque como é que elas vão se presumir conectadas com Deus se esse tipo de coisa pode acontecer com elas? Como? É aí que vai nascendo os ateus, né? Eu não acredito mais em Deus, né? Deus para mim não existe. Como é que Deus pode existir? Isso é tudo falácia. Porque, na verdade, desenvolveu-se uma teologia barata, rasa, veterotestamentária, e que diz respeito a uma mentalidade infantil, né, do ponto de vista da maturação da consciência do homem na sua relação com Deus. Porque se você for para o Antigo Testamento da Bíblia, por mais que você possa sim visualizar um personagem ou outro com uma percepção além do seu tempo em discernimento, ainda assim, no todo, no geral, diz respeito a uma mentalidade infantil comparado com a plenitude dos tempos, com aquilo que é trazido pelo Cristo, por intermédio dele. E ali se dá a plenitude de todas as coisas. E ali se propõe um novo paradigma na maneira de entender e significar a nossa relação com Deus. Portanto, é com essa frase emblemática aqui que Paulo recebe quando da sua conversão, em Atos no capítulo 9, versículo 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É que Paulo, quando entende isso, lá em 2 Coríntios, no capítulo 14, no capítulo 12, ele vira e diz: por isso me gloriarei no Senhor, por isso me gloriarei nas minhas tribulações, porque é quando eu sou fraco que então eu sou forte. Havia um espinho na carne de Paulo e que esbofeteava ele de dia e de noite. E por 3 vezes ele pediu a Deus que afastasse dele aquele espinho. E na 3ª vez Deus virou para ele e disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É então que Paulo vira e diz: então por isso me gloriarei nas tribulações, porque é quando eu sou fraco que então eu sou forte. O Evangelho, sem o Evangelho, padecer é a principal agonia dessa existência. Com o Evangelho,
Padecer é um dos instrumentos dessa vida na direção do cinzelamento do ser, para que crie uma maior aproximação de nós com um sentido mais profundo dessa vida. O paradigma interpretativo é outro totalmente diferente. Isso porque, por outro lado, existem pessoas presas a circuitos compulsivos de viverem repetindo atitudes contra si mesmo e contra o sentido da vida, porque elas já desenvolveram um verdadeiro estigma contra si mesmo. Elas desenvolveram um estigma. Eu sou um bastardo mesmo. Eu vivo à margem. Eu não tenho direito. Eu sou uma pessoa que nasci errando, vou viver errando e vou morrer errando. Nossa, Deus, eu não tenho nem coragem de olhar para cima, porque eu sou realmente uma pessoa do mal. E ela desenvolve uma crença nessa direção, baseado no próprio estigma formado pela sucessão de equívocos cometidos, e pela via da culpa ela se auto-sentencia a uma vida naquela direção. Porque não se entende que até os erros, até os tropeços, as mais variadas aflições, todas elas, nenhuma delas tem o poder de interromper a conexão. A conexão de fato, do fato de que Deus nunca se distanciou das suas criaturas de amor. Toda experiência de desconexão, ela foi estabelecida pelo nosso próprio olhar, pela reação da nossa própria alma em relação às nossas ações. Se existe alguma desconexão, essa desconexão ela nasceu na produção do nosso olhar. E é esse olhar desconectado que, portanto, acabou provocando todo um campo de reações na direção da culpa, da paranoia, da insegurança, do desespero, da ansiedade e das múltiplas fobias, que não são outra coisa senão um resultado da ausência de um crer relativo a estar ligado a alguma instância superior, a algum cuidado superior. E em Cristo isso é resgatado. A religião, ela não fomenta isso, e isso é até uma ideia que não possui plausibilidade dentro da religião, porque crer dessa forma, você tira o poder de controle que a religião busca ter sobre os seus adeptos. Isso porque esse controle exercido sobre o comportamento, se você está frequentando, então você está conectado. Se você não frequenta, então você está desligado. Todas essas condicionantes aí, quem cria é o olhar do homem. São a teologia dos homens. Elas criam essas condicionantes. Se você então está, então você pertence. Se você dá o dízimo, então você tem direito. Se você não dá, então você está vulnerável. Todas essas condicionantes são discursos dos homens na direção de produzir comportamentos do grupo que lhes sejam convenientes. Mas conforme a verdade do Evangelho expressa em Cristo Jesus e nos seus principais representantes, os apóstolos, nada nos separa desse amor, e vai ser com esse capítulo aqui, que é no livro de Romanos, no capítulo 8,
que eu vou querer encerrar essa reflexão, que diz o seguinte a partir do versículo 31, no capítulo 8 de Romanos. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Sim, mesmo com relação àqueles que pecaram, mesmo com relação àqueles que foram demitidos, mesmo com relação àqueles que pegaram uma enfermidade, mesmo com relação àqueles que passaram por um acidente catastrófico e que, ao olhar supersticioso de quem vê de fora, fica pensando, esse daí só pode ter feito alguma coisa, porque para esse tipo de tragédias acontecer é porque está devendo. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus. Quem os condenará? Isso daqui é um fato. Se você sente ou não isso daqui, aí são outros 500. Se você sente ou não isso daqui, tem a ver com o modo como você se orienta no seu próprio olhar. Até porque a nossa alma, ela reage não aos fatos estabelecidos, mas ela reage sobretudo ao modo como você lê e interpreta a sua própria realidade. Portanto, existem muitas verdades do modo como a gente não se sente, porque o nosso olhar opera contra a gente. Por isso é que no que diz respeito ao Evangelho, fala-se em conversão. Mas a religião foi lá e pegou essa palavra conversão e ela deu uma conotação totalmente diferente do que isso realmente significa nos evangelhos. Para a religião, conversão significa você passar a frequentar um determinado endereço. Para a religião, conversão significa você adotar uma indumentária diferenciada. Para a religião, conversão significa você parar de beber alguma coisa, passar a comer alguma coisa. Certas coisas você não pode mais beber, certas palavras você não pode mais falar. Isso é o que representa conversão para a religião. Para o Evangelho, conversão significa metanoia, mudança de mente. Conversão das suas crenças, no modo como você lê e interpreta a vida e a si mesmo. Isso é conversão. É você passar a olhar a vida de que ninguém tem o poder de te condenar, porque é Deus quem te justifica. Olha, eu não conheço um que viva isso pela fé e não seja uma pessoa que caminhe tranquila. Não é uma pessoa que estará isenta, por exemplo, de reagir a críticas, de reagir a comentários. Sim, a gente vai sempre reagir, né? Não estamos dizendo aqui que evangelho torna a gente um poste de ferro, não. A gente vai reagir, mas o desespero, a paranoia, a depressão, a convulsão da alma no modo como determinados comentários nos transtornam, não. Esses excessos aí, eles são filtrados e moderados e modulados a partir do momento que a pessoa chama para ela mesma determinadas certezas por intermédio dos quais ela passa a acreditar.
como, por exemplo, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus. Para você imaginar, se a partir de hoje você começar a acreditar que, independente do modo como a sua vida esteja, mesmo que a sua vida esteja distante daquilo que a cultura preconiza como sucesso, como poder, como felicidade, porque quando a nossa vida não permanece atrelada a esses conceitos, a gente começa a pressupor que nós estamos ao léu, que nós estamos completamente emancipados e divorciados do sentido da vida e de todas as coisas. Mas não, para pensar que mesmo nesse cenário, quem intentará acusação contra você? Pois é Deus quem te justifica. Quem te condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por você. Sabe, eu te convido aqui a um delírio consciente. Começa a ler isso como se isso fosse para você. Para você, se você chamasse isso para você aqui. Quem te separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? A perseguição? A fome? A fome, para pensar. Felipe, eu não tenho o que comer, Felipe. Só pode ser sinônimo de que Deus não está comigo. Não, nem a fome. Nem a fome, nem a nudez, nem você tendo o que vestir, nem a nudez, nem o perigo. Para imaginar o perigo. Não, Felipe, eu estou vulnerável, Felipe. Eu estou vulnerável. Não, nem o perigo te desvirtua, nem a espada. Espada era a arma daquele tempo. Eu colocaria nem o revólver. Nem o revólver te separa. Como está escrito. E aí vem complementando Paulo. Por amor de ti somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque nesse caso aqui, aonde habita a nossa vitória? A nossa vitória habita o bolso? A nossa vitória habita o que a cultura conhece como poder, como sucesso? Não, eu vou dizer para você aonde habita a nossa vitória. A nossa vitória habita aqui, ó. A vitória habita o olhar de todo aquele que se permite crer. Independente da situação que viva, se permita crer. Entenda que eu estou dizendo crer, eu não estou dizendo sentir. Que se permita crer numa conexão indivorciável com o amor de Deus. E aí ele vai desdobrar exatamente sobre isso. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, em Cristo, sofrimento ganha uma outra conotação. Pena que a religião ela não leva isso em consideração. Porque para a religião,
Sofrimento ainda é tratado como instrumento para controle, mas em Cristo, sofrimento é oportunidade. Oportunidade para a expansão da consciência, para o aprofundamento da fé, para o dilatamento da percepção espiritual. E, contraditoriamente, é nesse terreno que, para quem crer, pelo incrível que pareça, ele poderá vivenciar a paz. Porque já não é uma paz que tenha dependência com um cenário de bonança do lado de fora. É uma paz que tem profunda conexão com o modo como o próprio sujeito lê e interpreta a sua própria realidade. Portanto, meus amigos, creiamos dessa forma e que o Espírito de Deus revele em nossos corações o quanto importa sofrer por essa verdade, sofrer por esse nome, sofrer para aprender. Com isso, cabe deixar um asterístico aqui. Não precise procurar o sofrimento, viu? Não, depois de uma mensagem como essa, a gente fica pensando, meu Deus, então eu vou ter que sofrer para poder crescer. Não. Não precise procurar o sofrimento, não precise cavá-lo, não precise se auto-boicotar na direção de produzir transtornos na sua vida de maneira alguma. O sofrimento acha a gente, viu? Viva em paz. E se você estiver em paz, não fique então pensando que a bonança no qual você está envolvida significa que Deus não está contigo. Pelo amor de Deus. Sem radicalismos, sem extremismos. Entenda que nós não precisamos buscar o sofrimento, porque o sofrimento encontrará com a gente em algum momento dessa existência. Agora, uma vez encontrando com o sofrimento, não temas, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Cristo Jesus. E vai ser pela via dessa conexão em fé que sofrimento, embora doloroso, embora sofrido, ele ganhará uma outra conotação na sua experiência de vida. E isso faz toda a diferença, porque viveremos em paz e com propriedade, mesmo nos cenários mais obscuros que essa existência possa produzir. Essa é a riqueza, esse é o poder que nos confere o Evangelho em Cristo Jesus. Creiamos, pois, nos entreguemos, pois, a essa mudança de mente.